Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Na aula passada, nós aprendemos o que era a primitiva de uma função e também definimos o que era a integral indefinida de uma função. E aí eu terminei a aula falando para vocês que nessa nossa segunda aula iríamos começar a aprender técnicas de integração para poder facilitar a nossa vida. E na aula de hoje nós vamos aprender como integrar potências de x. Isso mesmo. Não perde a aula, porque aí você vai tirar todas as suas dúvidas de como aprender já essa primeira técnica de como integrar esse tipo de função. Ok? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Então, pessoal, o nosso objetivo hoje é aprender a como integrar uma função desse tipo, tá? F de x igual a x elevado a alfa para qualquer alfa que seja diferente do menos 1. Tá? Depois você vai entender por que o alfa tem que ser diferente do menos 1. Tá? Então, exemplos que até a gente já viu na aula passada, né, em que eu considerei a funçãozinha f de x igual a x quadrado. Então a gente fez essa conta na aula passada como motivação, né, da primitiva. E a gente encontrou isso aqui, x3 sobre 3, né? E aí, para cobrir todas as primitivas, não esquecer de colocar a constante, né? Então, derivando isso aqui, eu vou encontrar, né, exatamente x ao quadrado. Aí, observe também, ó, que, digamos que eu queira encontrar a integral indefinida da função x. Né? Então, eu tenho que procurar uma função em que, quando eu derivar ela, eu vou encontrar apenas o x. Né? Aí eu uso a ideia daqui. Ó. Eu vou pegar uma coisa semelhante. Quando eu queria x2, eu peguei x3 sobre 3. Então, quando eu quero x, eu vou pegar x2 sobre 2. Tá? E aí, de fato, né, ó, porque quando eu derivo, ó, isso aqui, x2 sobre 2, se eu derivar, e aqui faltou a constante, né, para poder cobrir todas as integrais. Então, quando eu derivar isso aqui vai dar, desce o 2, né, então vai dar 2 vezes x sobre 2, cancela o 2 com 2, vai dar só o x. Tá? E aí, de fato, ó, essa é a regra para a gente integrar essa função. Ou seja, a integral de x elevado a alfa dx, isso aqui vai ser simplesmente você pegar, ó, o alfa, somar com 1, e a mesma coisa, ó, o que aparecer aqui na potência, vai ficar no denominador. E só não esquece de somar com a constante, que é para cobrir todas as primitivas da função x elevado a alfa. Tá bom? Então, professor, como é que a gente prova isso? Bem, para a gente provar que, de fato, essa é a integral indefinida, basta eu derivar essa função. Então, derivando essa função, se eu chegar a x alfa, é porque essa é a primitiva. Então, vamos fazer aqui a prova. Vamos derivar. Então, x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Então, derivando isso aqui, ó, a potência ela desce, né? Então vai ficar alfa mais 1 sobre alfa mais 1 vezes x elevado, eu vou subtrair 1 daqui, né? Alfa mais 1 menos 1, vai, né? Ó, alfa mais 1 menos 1. Então, eu vou simplificar aqui, né? E aqui menos 1 com menos 1 vai sobrar só x elevado a alfa, que era o que a gente queria. Então, observe, né, que
Professor, porque o senhor frisou aqui, né, o alfa diferente do menos 1. Bem, você já observa que se alfa fosse igual a menos 1, né, isso aqui daria x elevado a 0. E aí todo número elevado a 0, o resultado dá 1. Né? Então, isso aqui já é uma restrição. Além disso, ó, no caso em que alfa é igual a menos 1, aí você tem que lembrar lá das regras de derivação, ela vai ser a derivada do ln de x, né? Ó, se você lembra, a derivada do ln de x, isso aqui é 1 sobre x, que é justamente x elevado a menos 1. Tá? Então, só um adendo, né? Tem essa questão aqui que se alfa fosse menos 1 daria problema. E também a gente sabe lá do cálculo que a derivada do logaritmo é 1 sobre x, que a gente pode inverter e ficar igual a menos 1. Tá? Ou seja, a integral de 1 sobre x, que é quando o alfa é igual a menos 1, isso aqui é o logaritmo mais uma constante. Tá? Digamos que o x é positivo para que o logaritmo esteja bem definido. Tá bom? Então, de posse disso, vamos fazer alguns exemplos práticos. Então vamos aqui para alguns exemplos práticos, né, em que a gente vai aplicar essa regra aqui para que a gente possa memorizar. Tá? Então, veja, a primeira integral que eu trouxe aqui para vocês é a integral do dx. Né? Só para salientar que quando não aparece nada no integrando, é porque a função ela é constante igual a 1. Aí você já começa assim: professor, você me disse que ia praticar integrações desse tipo. Eu digo, exatamente. Esse é um caso. Por quê? Porque a gente sabe que todo número elevado a 0 é 1. Então isso aqui é a mesma coisa, ó, que x elevado a 0. Beleza, ó, então é diferente. Alfa é diferente de menos 1 aqui, né? Coloca. Então, como alfa é diferente de menos 1, né? Alfa é 0, eu posso aplicar a regra. Então como é que vai ficar? Ó? Vai ficar x elevado a 0 mais 1, que é 1, sobre 1, mais uma constante. Só que esse 1 do denominador, né, a gente pode tirar. No caso, isso aqui vai dar x mais uma constante. Beleza? Então, estamos aqui nesse segundo caso, né, que você já pode estar dizendo também: professor, mas esse caso aí não é igual a esse que a gente está querendo fazer. Aí eu digo, não, a gente é assim, ó. Por quê? Lembra que lá, quando você estudou no ensino médio, ou até já aqui na universidade mesmo, quando você tem uma fração de potência desse tipo, você pode inverter, né? E aí, quando você inverte, o que acontece é que a potência ela muda o sinal. Então é só fazer isso. Isso é válido para qualquer número que você tiver aqui. Inverteu, você muda o sinal. Tá? Você também poderia fazer o contrário. Se você tivesse um número, uma potência no numerador e quisesse colocar no denominador, você faz e só faz inverter o sinal. Tá bom? Então beleza. Então usando isso aqui eu vou ficar, ó, 1 sobre x elevado a menos 2 é x. É diferente de menos 1? É. Então eu posso aplicar a regrinha. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o x e vou somar mais 1. Então, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. E como ó, o que aparece no numerador é a mesma coisa, o que aparece no denominador é a mesma coisa da potência, então aqui vai ficar menos 1 mais uma constante, né, que é para cobrir todo mundo. Pronto. Aí veja, aí agora, ó, tá vendo? Ó, no numerador a potência está negativa. Então, para ficar positivo, ó, o que é que eu faço? Eu só faço inverter. E esse sinal aqui eu faço a relação de sinal. Ó, mais por menos, menos 1 sobre x. Então, ó, a potência que estava negativa, ela ficou positiva. Mais uma constante. Tá? Terceiro exemplo, ó, esse aqui. Aí você diz, não, professor, esse aí definitivamente
Não é esse caso. Calma, né? Vamos ver. Lembra que sempre que eu tenho uma raiz, eu posso escrever ela em forma de potência. De que maneira? Eu posso escrever da seguinte maneira, né? X elevado a 2 sobre 3. Tá? E isso é válido para qualquer raiz. Ó. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui alfa, a raiz alfa de x elevado a beta. Né? Isso aqui é igual a x elevado a beta sobre alfa. Né? Até o professor lá no ensino básico, quando ensina a gente, para a gente memorizar, né? Você diz, olha, o que está embaixo fica em cima e o que está em cima fica embaixo. Né? Ele tem uma inversão aqui, ó, quando você vai escrever em forma de potência. Ok? Então, feito isso, ó, basta eu escrever a raiz cúbica de x ao quadrado na forma de potência. Então vai ficar x elevado a 2/3. Então, novamente, né, ó, não é diferente de menos 1, então eu posso aplicar lá. O que é que eu vou fazer? X 2/3 mais 1, 2/3 mais 1, mais uma constante. Aí aqui você tira o mínimo, né? Ou você pode pensar assim, ó. 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. Só para agilizar aqui o mínimo, né? Então, 1 é 3 sobre 3. Então, quando eu somar aqui, vai ficar... Então, isso aqui vai ficar... Vou fazer o passo aqui devagar. Então, vai ficar 2/3 mais 3 sobre 3. Da mesma coisa no denominador, né? 2/3 mais 3 sobre 3 mais uma constante. Então, isso aqui dá igual 2 mais 3, 5. Então, 5/3 sobre 5/3 mais uma constante. Né? Aí aqui, ó, você tem fração sobre fração. Então, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso aqui vai ficar igual a x elevado a 5/3 vezes o inverso da segunda, 3 sobre 5, mais a constante. E aí termina aqui. Ou, se você quiser voltar para a forma de raiz, ó, isso aqui é... Vou botar a constante aqui na frente, 3/5. Ó, o que está embaixo vai para cima, então aqui é raiz cúbica de x elevado a 5 mais uma constante. Tá? Se você quiser que ainda dá para tirar, né? Ó, simplificar, mas a gente encontrou a primitiva. Tá bom? Então, pessoal, quando a gente estudou lá derivadas, a gente aprendeu que algumas propriedades das derivadas, né? Que é a derivada da soma, é a soma das derivadas, que quando você está multiplicando uma constante vezes a função, a constante ela sai, né, da derivada, né? E entre outras regras, né? A regra do produto, você aprendeu, do quociente. Né? Então, para integrais, a gente também tem algumas propriedades que vão nos ajudar nos cálculos. Né? Como a gente pode ver aqui, se eu tenho duas funções, né, do intervalo I na reta e uma constante K, então vale, ó, que a integral de K vezes F é igual a K, a integral de F, ou seja, a constante ela sai da integral. Tá? E a integral da soma é a soma das integrais. Então, vamos usar essas propriedades para resolver esse exemplo aqui. Tá? E aí depois a gente volta lá para provar essa propriedade. Então, observe que usando, né, que a integral da soma é a soma das integrais, eu posso escrever isso como sendo a integral de x5 dx mais
a integral de 1 sobre x3 dx mais a integral de 4 dx. Bem, integral de x5, né? Aplicando aqui, vai ficar x6 sobre 6 mais uma constante C1. Essa daqui, né? Ó, a mesma coisa, a potência está embaixo. Eu tenho que colocar ela no numerador, então vai ficar x elevado a menos 3 dx. E aqui observe, ó, 4 é uma constante. Eu posso tirar a integral usando aqui a propriedade A. Então eu vou ficar com a integral do dx. Né? Eu vou repetir aqui só para ficar mais claro o que eu quero dizer. Ó, saiu da integral. E a integral do dx a gente já calculou na aula de hoje. Né? Dá exatamente x. Então vamos só resolver essa integral aqui que está faltando. Então vai ficar x6 sobre 6 mais C1. E aqui vai ficar mais x elevado a menos 3 mais 1. Então vai ficar menos 2. E o que aparece no numerador aparece no denominador. Mais C2. E essa integral aqui a gente já viu que era x. Então mais 4 x mais uma constante C3. Veja, aqui ó, C1 mais C2 mais C3 é uma constante que eu vou chamar tudo isso de C. Então, isso aqui vai me dar o quê? x6 sobre 6 mais, no caso aqui, mais por menos, né? Então, menos, e eu vou inverter aqui para o sinal ficar positivo. Então, menos 1 sobre 2x ao quadrado mais 4x mais c. Onde c é justamente essa constante que é a soma de C1 mais C2 mais C3. Tá? Então, com isso, a gente finaliza esse exemplo. E agora vamos para a prova dessas propriedades. Então, o que é que a gente precisa fazer para provar o item A? Bem, a gente quer mostrar que, né, a integral de k vezes f é igual a k vezes a integral de f. Então, primeiro eu vou começar fixando uma primitiva para f. Tá? Então, seja f uma primitiva para fzinho, tá? Ou seja, vale que a derivada de f é igual a fzinho, né? Beleza. E na notação que a gente aprendeu, quer dizer que a integral de fzinho de x dx é igual a f de x mais uma constante. Não é? Foi isso que a gente aprendeu. Beleza. Então, professor, para mostrar isso aqui, o que é que eu tenho que provar? Bem, observe que vai bastar, né? Ó, basta a gente provar isso aqui, ó. Basta mostrar que a derivada dessa função, ó, é k fzinho de x. Observe o seguinte, a integral de k f de x, como a gente mostrou, né, que a derivada dessa função da função que está integrando é justamente dizer que a integral dessa função é k vezes f grande de x, mais uma constante, né? Que eu vou chamar aqui de C1. Beleza.
Agora observe o seguinte, nessa expressão aqui que a gente tem aqui embaixo, ó, multiplica por K todo mundo. Multiplica por K aqui e multiplica por K aqui. Tá? Por quê, professor? Pelo seguinte, ó, do lado direito, ó, eu vou ficar com K f de x mais CK. Então, observe o seguinte, ó, K, ó, f de x tá aqui, né? E esse CK aqui, ó, como isso aqui são constantes quaisquer, esse C aqui é qualquer constante, eu vou chamar isso aqui do meu C1. Tá? Então, ó, K f de x mais C1 é K vezes a integral de f. Então, o que eu tenho desse lado direito é exatamente K integral de f de x dx. E aí a gente prova a propriedade A. A propriedade B ela é feita de forma semelhante. Mas aí eu vou deixar ela como um exercício para você. Qualquer dúvida você pode colocar aí no comentário ou então manda um direct aí para mim no Instagram. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.